Olá, começa agora o programa Primeiro Ato. Aqui você fica por dentro das produções locais que participam do FIT, o Festival Internacional de Teatro aqui de Rio Preto, que acontece em julho. Nesta edição, nós vamos falar sobre o espetáculo Homem do Princípio ao Fim, da Companhia Apocalíptica. Para dar os detalhes desse trabalho, eu converso com Laurence Garcia, que é diretor da peça e fundador da companhia. Laurence, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Vivi. Uma alegria muito grande estar aqui falando sobre o nosso espetáculo, sobre o FIT, estar aqui na TV Câmara, sempre muito bom. Que bacana. Vamos falar sobre esse espetáculo, um espetáculo maduro da companhia. Sim. Já, né, Laurence? 10 anos tem a peça? Exatamente, esse foi o nosso espetáculo de estreia. Foi o espetáculo que a gente montou, foi o Homem do Princípio ao Fim, em 2013, estreou no Sesc. Gente, e conta pra gente aí sobre o que ele fala. É uma comédia dramática? Isso. Que temáticas vocês abordam? Na verdade, o texto ele é dividido em 10 partes, cada parte tem uma temática diferente. A gente aproveita essa temática diferente para também brincar um pouco com gêneros teatrais diferentes distintos. Também, exatamente. Então, e cada temática, né, cada cena tem uma temática e a dramaturgia, ela é construída a partir de trechos de outros espetáculos, de poesia, de crônica. Então, é uma colagem também, a gente fala, a dramaturgia. E aí, o Milor Fernandes está lá no cerne disso tudo. Exatamente. O texto original, ele é do Milor Fernandes, né? A gente faz uma livre adaptação. O texto foi escrito em mais ou menos ali nos anos 80. E a primeira montagem é com a Fernanda Montenegro e o Paulo Altran. Então, vai um sucesso danado, né? O Milor Fernandes já com aquele humor ácido que é característico dele. Só que nessa época, os projetos, os textos eram muito grandes. O espetáculo tinha umas 2h30, mais ou menos, e aí a gente faz uma livre adaptação disso para transformar em um espetáculo de 1h. Que bacana. E nesse ano importante aí, você estava comentando aqui antes da gente começar o programa, Milor, centenário dele este ano. Exatamente. O Milor Fernandes nasceu em 16 de agosto de 1923, então faz 100 anos de Milor Fernandes, assim, tudo que ele contribuiu com a cultura nacional tem que ser muito celebrado esse ano. E a gente assim, fica muito feliz deste espetáculo especificamente ter passado no FIT no centenário do Milor Fernandes, porque poderia ter passado 10 anos atrás, né? E agora a gente não estaria aqui discutindo sobre isso. Gente, você falou aí que são 10 partes, temas diferentes. Vamos passar por alguns deles, por exemplo. A gente começa brincando sobre o que é Deus. Vem com o pé na porta. Exatamente, sobre a criação do homem. Então, a primeira cena, por exemplo, é o homem e o início. E como que foi essa criação de Adão e Eva, né? E depois disso a gente vai passando pelo amor, pelos ciúmes, pela briga, né? A luta, o homem e o lobo do homem, até chegar no fim. Por isso que chama o homem do princípio ao fim. Né? Então, o fim a gente considera quase que como os dias de hoje, como que a gente chegou até aqui. E é muito louco ver como que esse fim vai mudando. Em 10 anos, esse fim foi modificando muito. A gente começa o espetáculo fazendo ele em 2013, por exemplo, ali nas jornadas de junho de 2013, o país borbulhando, mas uma outra conjuntura política completamente diferente. A gente vai perpassando por diferentes conjunturas políticas no meio desses 10 anos para culminar até onde que a gente chega hoje, assim. E isso muda no espetáculo? Vocês adaptam? Exatamente. Em determinado momento do espetáculo, principalmente no Homem e Seu Riso, que a gente vai tratar do que é comédia, a gente pega notícias de jornal, especificamente. Então, naturalmente, cada apresentação é única, porque sempre tem notícias de jornais diferentes, coisas que vão acontecendo durante o ano. Mas não só isso muda outras cenas também, assim, ó, o espetáculo ele começou, por exemplo, no Sesc quando estreou, ele tinha 1h20, mais ou menos, e com o tempo a gente foi modificando jeitos de se fazer determinadas cenas, a gente foi modificando textos, a gente foi cortando algumas coisas, o que fazia mais sentido para aquele momento. Hoje ele está com 1h, por
exemplo. Então a gente foi adaptando o espetáculo também. É um espetáculo que ele faz um comentário sobre a sociedade, naturalmente se faz um comentário sobre a política também. Então, conforme vai mudando a sociedade, a conjuntura política, o espetáculo também vai se adaptando a essa realidade, sabe? É um registro histórico político ali de cada tempo. É muito legal de ver o vídeo da estreia, o vídeo que a gente fez em 2016 no Festival de Ourinhos, quando a gente ganhou alguns prêmios ali, os vídeos que a gente fez depois, antes da pandemia, agora outro vídeo que a gente fez também. Então, assim, são realidades completamente diferentes, assim, é muito legal de ver. Ô, Laurence, e tem também música, dança, como é que isso entra no espetáculo? É muito legal, assim, porque como este espetáculo já foi pensado com essa configuração de artes híbridas, né, com a costura do teatro, acabou que, como ele foi o primeiro espetáculo da companhia, isso se reverbera por todo o repertório da companhia. Então, hoje, todo espetáculo nosso, ele tem música ao vivo, ele tem dança, né? O teatro costura. A gente trabalha, como um todo, com artes cênicas. A gente nem fala que a gente trabalha com teatro, porque hoje a gente faz contação de histórias, a gente faz circo, tudo envolvido dentro dos nossos espetáculos. Neste, especificamente, né, a Carol, que é a atriz do espetáculo, ela é coreógrafa e o Thiago é músico. Então a gente foi colocando dentro do espetáculo música ao vivo, também tem música que não é ao vivo e tal, e coreografias também a gente foi colocando dentro do espetáculo. Então isso, como é um espetáculo feito em blocos, né? Cada bloco consegue dialogar e aí tem uma costura feita pelo teatro também, né? E aí, elenco, o mesmo nesses 10 anos? Exatamente. Eu nem sei se um deles falasse que ia sair, eu paro o espetáculo na hora. É o mesmo elenco desde sempre, assim. É muito legal quando a gente estava desesperado para a estreia, a gente não sabia o que seria o espetáculo, um espetáculo com muito texto. Tinha ainda mais na época da estreia. A gente olha uma manhã antes da estreia, um pra cara do outro e fala, tamo ferrado. Vamos dar conta. Exato. Como que a gente vai fazer para fazer esse espetáculo? E a gente está hoje, assim, passamos por tudo. Toda a história da companhia depende dessas 4 pessoas que fundaram a companhia, depende também dessa trajetória desse espetáculo que já catapultou desde o início a gente para muitos lugares diferentes. Fomos conhecendo muita gente diferente também a partir desse espetáculo. Então, eu sou muito grato a eles e a gente tem uma parceria já de década. É muito louco falar que você tem uma parceria de década com uma pessoa, né? E esse espetáculo, como você já falou, já passeou muito. Sim. Queria saber por algumas cidades que vocês já passaram, inclusive ele já foi bastante premiado. Sim. A gente tem um carinho muito grande pelo Festival de Ourinhos. Foi lá que eu ganhei o prêmio de melhor diretor com esse espetáculo. A Carol vive ganhando em festival. Tem festival competitivo, tá? Esse espetáculo, a Carol ganha de melhor atriz. É impressionante. Até brinca que é Carol, Campos e grande elenco. Mas a gente fez um festival internacional em Minas também, foi bem legal de ter feito. O interior de São Paulo, como um todo, a gente passou com esse espetáculo, a gente fez circuito SESI com ele, que foi bem legal. Agora, com o tempo, um pouco antes da pandemia, já estava acontecendo, dos festivais do interior teve um pouco parado, né, assim, sem investimento, fica complicado de fazer, então, assim, tá acabando os festivais, então, meio que a gente foi direcionando também o espetáculo, que num primeiro momento ele era para festival, ele foi se tornando para SESI, para SESC, ele também vai se transformando nesse sentido, sabe? Ô, Laurence, 10 anos depois, como é que esse processo, o espetáculo fica mais apurado, o olhar do diretor, como é que os atores se apoderam daquele texto? Como é que é esse caminho? Como é que fica esse espetáculo? Sim. Tinino? Né? Se esse espetáculo não tiver tinino, qual vai estar, né? É muito legal isso, assim. Como que o olhar muda, assim, a maturação do espetáculo, do elenco, do diretor, a partir do momento que faz outros projetos, a partir do momento que o elenco também já faz outros projetos com aquele diretor, como que as coisas vão se afinando com o tempo. Hoje é muito difícil alguém errar um texto ou alguma coisa e o outro já não saber exatamente o que fazer para consertar aquilo, entende? A gente fez agora
faz uns 2 meses, a gente regravou o espetáculo, porque a gente queria falar assim, olha, a última vez que a gente tinha gravado ele tinha sido antes da pandemia, aconteceu muita coisa, vamos ver o que a gente faz, vamos regravar. A gente regravou ali no Nelson Castro. E a gente está numa pegada de gravar os espetáculos para que eles possam ser vistos na TV, né? Então a gente faz uma mescla de teatro com cinema, algumas coisas assim. A gente está fazendo isso com vários espetáculos também e a gente vai fazer com Homem do Princípio ao Fim. E assim, é muito legal de ver, porque a gente não apresentou durante a pandemia toda, porque é um espetáculo adulto, tem uma certa dificuldade de se apresentar espetáculos adultos nesse período, né? E aí a gente foi fazer e já veio toda a nostalgia de estar junto, a gente já percebendo o que pra gente no começo era um problema e agora agora já tudo muito tranquilo, a gente mudou algumas cenas, então, por exemplo, tinha algumas cenas que vai ser a primeira vez que a gente vai apresentar, que é no FIT, por exemplo. A gente tinha uma cena de luto, uma coreografia de luto que a gente mudou completamente, transformou numa cena cômica. Então, assim, isso foi muito legal. E hoje em dia, a gente faz essas mudanças de uma maneira muito natural. É muito tranquilo para a gente conseguir fazer isso que antes a gente demorava meses para poder estruturar. Agora vai, e isso é muito da maturação de todo mundo. Maturação do próprio espetáculo, a maturação do elenco, do diretor e por aí vai, sabe? Bacana. Queria saber um pouquinho da história da companhia com o FIT. É a estreia da companhia no FIT? Exatamente. É a primeira vez que a gente vai se apresentar no FIT. É um festival da nossa casa. A gente já correu outros festivais aqui. A gente já fez o Janeiro Brasileiro da Comédia, né? A gente já fez outras coisas aqui. O Festival da Fábrica de Sonhos a gente faz direto também. A gente tem os nossos próprios festivais também. Mas é a primeira vez que a gente se apresenta no FIT. Então tá todo mundo com frio na barriga. Ô, Laurence, e a sua história com o festival? Você acompanha desde quando? E eu queria que, se você tivesse, falasse pra gente, tipo, momentos icônicos, companhias, eventos ou encontros, oficinas que reverberem você até hoje, Legal. assim. Eu acompanho o festival desde 2012, que foi mais ou menos quando eu vim para Rio Preto. Eu não trabalhava com teatro, comecei a trabalhar Fazia com o quê? Eu vim para Rio Preto para estudar matemática na Unesp. Gente. E aí lá na Unesp eu comecei a conhecer o teatro, mas o encantamento veio mesmo com o FIT, né? E aí eu tenho várias histórias, tanto de oficinas que a gente faz. Então tem uma oficina com o Lume, por exemplo, que foi a primeira vez que eu conheci o Lume. O Lume já foi citado aqui nesse programa. Exato, né? E depois o Jesse veio ser curador do nosso festival, pensar o festival junto também. Então foi muito legal isso. Eu tenho uma história muito doida que quando eu participei apresentando com a companhia Os Cogitadores também, em determinado momento, faltando meia hora para o espetáculo, a gente percebe que uma bota está faltando em cena e a gente começa a conjecturar o que pode ser feito para substituir uma bota. No final das contas, a gente conseguiu trazer a bota de volta, mas a gente já tinha todo um esquema de passar umas fitas, uns negócios. Era muito louco. Então tem isso. Tem quando eu participei também da produção do FIT, foi muito legal também, que foi antes da pandemia, 2019. Então, também conheci muita gente de fora, assim, internacional. Foi uma experiência muito incrível. Então, assim, o FIT, querendo ou não, ele faz parte da vida de cada artista, do teatro. Então, principalmente, cada artista da cidade tem uma história muito forte com o FIT. Seja fazendo oficinas, assistindo espetáculos e aprendendo diversos tipos de vertentes culturais que se apresentam no mundo inteiro, ou mesmo apresentando, sempre tem alguma história com o FIT, assim. Laurence, são 10 dias aí do festival. O festival domina a cidade, especial quem trabalha com arte. Mas depois que ele termina, que cenário resta da arte, e especialmente das artes cênicas aqui em Rio Preto, né? A gente tem uma problemática, né, que o FIT, ele é pontual. Né? Então, assim, o FIT poderia muito bem ser algo pensado para o ano inteiro, né? Ah, vai ter festival e apresentação o ano inteiro? Claro que não. Mas uma política pública nunca é só uma apresentação, né, durante um período, né? E o FIT pode se tornar uma política pública. Hoje em dia ele não é, né? E aí o próprio slogan do festival, ele coloca isso muito claramente para todo mundo. O Rio Preto está artista,
Então, estar é um período muito curto, 10 dias, onde vai estar artista. Só que Rio Preto precisa ser artista o ano inteiro. Então, a gente tem uma problemática muito grande. A gente está numa briga agora no Conselho para conseguir o 1% para a cultura, que é colocado no orçamento, né, de cada cidade. Isso é preconizado pelo Sistema Nacional de Cultura. E Rio Preto não tem. Rio Preto tem 0,35% do orçamento para a cultura. Então, assim, a gente tem algo que é muito bonito, muito feito, assim, basicamente custeado pelo SESC, só que depois, quando acaba o FIT, vira um marasmo. Entende? Então, isso é uma problemática muito grande. Os artistas estão se organizando para que isso não aconteça. Só que poder público não costuma ouvir muito artista. Então, a população como um todo precisa também pensar nisso, porque esse 1% para a cultura, essas possibilidades de políticas públicas culturais, elas não são para resolver a vida dos artistas, e sim para que a gente consiga produzir algo que seja nosso, né? Então, a gente vai no cinema e é muito legal que tenha, né, vários filmes, só que tudo estrangeiro. A gente não tem mais um cinema de rua na cidade, a gente já não tem um programa de cinema itinerante. Então, quem mora na periferia da cidade não consegue acessar o filme que fica só lá no centro, né? E às vezes nem quer acessar aquele filme, né? Então, assim, tem várias outras coisas que podem ser feitas, né, de difusão de arte como um todo pela cidade e que não é feita, porque hoje em dia a gente praticamente vive numa terra arrasada no que se trata de políticas públicas culturais na nossa cidade, infelizmente, assim. Da falta de orçamento para isso. Principalmente, né? É o primeiro passo. O primeiro passo é consegue o orçamento, porque qualquer coisa que você vai pleitear, a primeira coisa que eles falam é: não tem orçamento para fazer isso. Então, se pleiteia mais orçamento para depois resolver o que fazer com esse orçamento, né? Tá certo. Laurence, agora a gente vai um pouquinho mais na história da companhia. Quando é que ela nasceu? E hoje a gente entra no site, por exemplo, a gente vê um repertório muito diverso, Sim. né? Tem teatro infantil, adulto, contação de histórias. Como é que vocês foram encontrando esse caminho? Foi muito doido, assim. Então, a companhia nasce em 2013 com O Homem do Princípio ao Fim. Mas em 2014, logo no comecinho do ano, assim, surge uma proposta da Beta, né? A Beta Cunha, que é uma atriz fantástica, incrível, de montar os Saltimbancos. Ela queria que eu dirigisse os Saltimbancos. E a gente começou a montar, foi ver um elenco, foi vendo dramaturgia, como que funcionava, chamamos o Zeca Barreto para fazer a composição da trilha sonora e tal. E aí, quando a gente conseguiu estrear o espetáculo, a gente tinha um espetáculo infantil, que era uma coisa que num primeiro momento a Apocalíptica nunca tinha pensado em fazer um espetáculo infantil, justamente porque a gente tinha que chamava Apocalíptica. Como que uma companhia chamada Apocalíptica vai fazer projetos infantis? Olá, criança. Exatamente. E Apocalíptica. E aí isso foi muito legal também, até a gente entender que a gente poderia fazer espetáculos infantis. E conforme a gente foi fazendo, a gente foi apresentando com escolas, né? Então, foi algo natural que foi acontecendo. Na época, eu dava aula para uma escola infantil. Mas na formação em matemática? Não. Já nas artes. Já nas artes, Tá. Eu dava aula de teatro. E aí eu falei assim: vocês não querem assistir um espetáculo que eu fiz, estreou agora e não sei o que. Eles foram, gostaram, aí outras escolas foram e aí o negócio foi começando a tomar uma proporção, né? Em 2016 a gente fez um espetáculo em parceria com o SESC chamado Cuidado com a Cuca, que a gente percorreu todas as escolas municipais da cidade, né? Um projeto muito legal do SESC que chama Sorriso é Coisa Séria. E aí a gente teve assim, a nossa mente expandiu de uma certa forma que a gente falou assim: não, é isso que a gente quer fazer. A gente quer fazer espetáculos que modifiquem a vida destas crianças aqui, né? Que a gente, em determinado momento, em 2016, ali, quando a gente montou esse espetáculo, a gente estava meio decepcionado com o público adulto e a gente resolveu investir muito na questão do infantil. Então, hoje, a nossa companhia é uma dos maiores repertórios infantis da cidade, né? E aí, a gente, com o tempo também, foi
entendendo outras vertentes, como que isso funcionaria para o infantil. Então a gente montou um espetáculo de dança infantil, por exemplo, de dança contemporânea para o público infantil. A gente trouxe uma diretora lá de São Paulo chamada Miriam Druve, que é especialista nisso. O espetáculo foi montado pelo Nelson Seixas, né? Então tinha uma verba para poder montar o espetáculo. E aí a gente montou. E aí a gente foi fazendo, depois o Sesc chamou a gente também para fazer um projeto de contação de histórias. Então a gente chamou a Kiara, o próprio Sesc trouxe a Kiara Terra para ensinar a gente a fazer contação de histórias na metodologia dela. Então a gente foi com o tempo se desenvolvendo nesse lugar do público infantil, pedagógico, exatamente. Porque depois que eu saí da matemática, eu fui fazer pedagogia. E aí calhou de cair tudo muito, assim, foi encaixando, sabe? Uma coisa na outra. E hoje, o Homem do Príncipe ao Fim a gente fez outros espetáculos adultos nesse meio tempo, mas hoje o único que ficou no repertório mesmo é o Homem do Príncipe ao Fim, o restante do repertório é todo pro público infantil, exatamente, assim. Então, a gente tem circo, tem contação de histórias, dança, teatro mesmo, musical, então a gente vai fazendo de tudo um pouco para esse público, a gente foi se especializando com o passar do tempo, sabe? E quem é a companhia hoje, Laurence? Quantos são os integrantes? Quem são? Ou é também variável, né? A formação? Não, a gente tem um núcleo duro, né? Que vai para umas 10 pessoas, mais ou menos. E a gente tem pessoas que trabalham especificamente em alguns espetáculos, né? Exato. Então, assim, a pessoa não faz parte da companhia, do núcleo duro da companhia, das decisões da companhia, mas ela tá ali com a gente, né? E aí a gente vai chegar nos 18, se for assim. Tem uns 10 que é o núcleo duro e uns 8 que vão fazendo um espetáculo ou outro, assim, né? Laurence, e as mostras que vocês também realizam? Exato. Como é que vocês chegaram e falaram, não, vamos nós aqui? Foi na pandemia, você acredita? Todo mundo, né, durante a pandemia querendo saber o que fazer, como fazer, e a gente... tudo fechou no dia 15 de março e o Nelson Seixas estava aberto. E no Nelson Seixas tinha uma linha ali, uma premiação para festival. E a gente não ia se inscrever porque a gente não tinha nenhum festival e tal. E aí eles, quando fechou tudo, eles deram um prazo a mais no Nelson Seixas também, para quem quisesse se inscrever. Pensaram nisso, assim. E deram 10 dias a mais. Nesses 10 dias a gente falou assim, gente... Vocês conceberam uma amostra? Exatamente. A gente juntou todo mundo, assim, uma reunião virtual, porque estava tudo fechado. Eu acho que foi a primeira reunião virtual que a gente fez. A gente nem tinha como, nem sabia né? Como fazer. Falei assim, gente, vamos fazer um festival, porque é online. Vamos pensar um festival que seja para ser feito online, que seja exclusivo para os artistas da cidade, que essa galera vai ficar todo mundo sem trabalho e que a gente precisa dar trabalho para todo mundo, pra gente e pro restante da cidade. E aí a gente fez o Fest Fim, o festival de... ele chama Festival do Fim do Mundo. Então, porque pra gente, o fim do mundo tinha chegado ali. A impossibilidade de se apresentar presencialmente pra gente era o fim do mundo. E aí a gente fez, em agosto de 2020, o primeiro Fest Fim, só com artistas da cidade, e aí foi muito, muito, muito legal, assim, porque era uma galera que a gente recebia depoimentos no sentido de tipo, olha, eu tava em depressão, não sabia o que fazer, e a gente fez questão de colocar dentro do Fest Fim a possibilidade da pessoa estrear um projeto novo. Então ela poderia fazer algo, porque como ninguém tinha, né, nada voltado para o virtual, assim, era muito pouco, muito específico. Então, a gente abriu essa possibilidade da pessoa estrear espetáculos no festival e foi um baita sucesso, foi muito legal, assim. Ao mesmo tempo, a gente não excluiu pessoas que tinham uma gravação de um espetáculo, alguma coisa, ou um filme, então teve documentário, teve muita coisa que foi acontecendo. E
Isso foi em agosto. E aí, ao mesmo tempo, teve a Aldir Blanc, né? E daí, na Aldir Blanc, a gente teve tanto municipal quanto estadual. Na estadual, a gente inscreveu o FestFim de novo e passou também, né? E aí, a gente passou em duas na estadual, assim, 2 editais diferentes com o FestFim. Então, a gente fez a segunda e a terceira edição com a verba Aldir Blanc. E na Aldir Blanc municipal, a gente até inscreveu o FestFim também, mas não passou. Só que um dos meninos, o Thiago, que está no elenco do Homem do Príncipe Afim, ele pensou numa jornada literária, porque a gente já trabalha muito com contação de histórias, muitos dos nossos espetáculos são adaptações de obras literárias também. Ele pensou, conversou com a Chiara Terra, que era quem tinha ensinado a gente a fazer contação, ela abraçou a ideia e acabou passando na Aldir Blanc municipal. E aí, depois disso, passou no PROAC também. E depois passou um PROAC de novo. Então, a gente vai fazer a terceira edição dessa jornada literária agora, em outubro. Que bacana. Né? E aí, o FestFim também, a gente está mandando para alguns lugares para ver. Então, hoje a gente tem 2 mostras. Uma que é o FestFim, que é uma jornada de artes integradas, de maneira geral. Então, ela não segmenta nada. Qualquer online? A princípio, sim. O Fresta, a gente vai tentar pela primeira vez fazer ele híbrido, né? Então, vamos tentar fazer isso, vamos ver como é que funciona, se o público abraça a ideia, se mais para frente a gente faz todo presencial ou se a gente volta para o ambiente 100% online. Então, a gente está na dúvida ainda, né? Mas a gente vai fazer esse teste agora em outubro. Tá certo. E caminhos futuros? O que vocês estão pensando para a companhia daqui para frente? Já tem estudo de novos textos? Já sabe o que vai montar? Ou essas atividades estão ocupando vocês aí de forma global? Não, a gente tem uma sede, né, que é ali na Zona Norte. A gente faz questão de ser uma sede em um espaço periférico, né? Ali a gente desenvolve os nossos trabalhos. A gente tem no segundo semestre uma circulação pelo PROAC para fazer do espetáculo A Revolução dos Bichos. Então, a gente vai rodar por 10 cidades, inclusive Rio Preto também. A gente tem a mostra, né, o Fresta para fazer em outubro, que vai ser no finalzinho de outubro, para pegar o Dia do Livro, né, o Dia do Livro Infantil, alguma coisa assim. A gente tem uma parceria também com o Programa de Qualificação em Artes. A gente está montando um espetáculo. Exato, do Estado. A gente já tem uma parceria já bem antiga com o programa. E a gente vai montar esse ano uma obra que mescla 2 textos da Maria Clara Machado. Né? Então a gente está bem animado também, que é Pluft, o Fantasminha e a Bruxinha que era boa. Então a gente vai estar montando um espetáculo que mescla essas duas ideias, né, de personagens fantásticos que a princípio seriam do terror, mas para o público infantil, né? Do medo, exatamente. Então também tem uma discussão sobre o que é esse medo, o que é esse diferente, né? Essa quebra de expectativa. E a gente está aí montando, né? Vamos ver o que passa no Nelson Seixas, no PROAC. A gente está sempre se renovando, pensando em coisas novas e tal. Mas para esse segundo semestre, o negócio vai ficar mais ou menos nessa estreia. Não. Tem uma outra coisa que eu acabei esquecendo. Pela primeira vez a gente está montando um espetáculo de flamenco. A gente foi gostando dessa ideia de mesclar teatro com outras vertentes, e o pessoal do Núcleo de Arte Flamenca, Flávia Piqueira, chamou a gente para montar um espetáculo junto. E vai estrear agora em agosto, dia 19 de agosto. Já tá tudo pronto, como que eu esqueço? Tanta coisa. E a gente vai montar um espetáculo que é inspirado na obra Carmen de Bizet. Então é um espetáculo de flamenco com teatro. A gente está muito animado para fazer isso. Tem profissionais de Santos que tá vindo para fazer, de Atibaia. Então, assim, tem uma galera muito legal do estado de São Paulo como um todo. A gente vai estrear, espero que no Teatro Municipal, mas eu vou avisando também quem quiser seguir as redes da companhia para saber já melhor, né? Exatamente. Aí. É @ciapocalíptica em todos os canais, Facebook, Instagram, YouTube. A gente vai avisando todo mundo lá, e a gente tem uma comunidade no WhatsApp também, onde a gente avisa tudo. E é isso. Então, assim, a primeira coisa que tem agora para o segundo semestre é essa estreia desse espetáculo de flamenco.
Depois a gente tem a estreia do espetáculo infantil, mostra, circulação pelo PROAC, então a gente está bem ocupado aí nesse segundo semestre. Muito trabalho no segundo semestre. Bom, gente, a gente apresentou aqui o trabalho da Companhia Apocalíptica, vocês viram que são muitos. E a gente deixa o convite aqui especialmente, né, que é o mais próximo, a apresentação no FIT 2023. Laurence, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, gente. Vocês precisando, pode fazer o segundo ato, o terceiro ato, a gente vai estar aqui também. Tá joia. Bom, esta edição do primeiro ato fica por aqui. Se você quiser rever este programa, basta acessar o nosso canal no YouTube. Estamos lá como TV Câmara Rio Preto. Já para conferir a programação completa do FIT, é só acessar o site do festival, fitriopreto.com.br. Bom, eu fico por aqui e volto em breve com mais notícias do festival aqui na cidade. Muito obrigada pela companhia, obrigada pela audiência e até o próximo programa.